Oi gente, tudo bem? Bom, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando aqui se alguém queria que eu fizesse um vídeo contando um pouco da minha trajetória com a minha fé e espiritualidade. E algumas pessoas votaram para que sim, tá? Tá meio improvisado aqui o espaço, a luz tá deixando essa marca no meu nariz, não é muito legal, mas é o que eu tenho agora no momento. Mas vamos lá. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é João Pedro, tá? Eu moro aqui em Juquitiba, eu sou do Candomblé hoje e não foi sempre assim. Para as pessoas que já me conhecem, eu vou relembrar um pouquinho da história. Eu cresci numa família de muitos princípios, muitos valores, assim, né? Uma família que, dois pais que sempre fizeram de tudo para que eu e meu irmão a gente priorizasse o estudo, para que a gente se sentisse bem. Foi assim, uma família ali na infância muito boa. Na adolescência tivemos alguns problemas, porque não é fácil, muitos processos que hoje em dia eu entendo que não é fácil para ninguém e que não tem como você julgar, né? Assim como é a minha primeira vez sendo um homem preto, gay, né? Era a primeira vez da minha mãe sendo uma mãe de um filho gay, do meu pai sendo pai de um filho gay. Então não é fácil pra ninguém. Então a gente precisa ter essa ciência de que tá tudo bem, ninguém é perfeito. E a gente tem que fazer alguma coisa pra viver com isso, pra acertar isso. E depois de muitos anos, depois de muitas situações complicadas, hoje em dia a gente tem uma vida plena. Eu cresci num lar aqui de primeira instância era uma casa espírita. Não tinha uma coisa muito de ir a algum lugar, a gente não ia em lugar nenhum. A gente tinha uma crença em Deus, os meus tios, avós, sempre muito católicos. Eu cresci numa família em que tinha um Natal muito religioso. Aquela família de preto que faz um almoço bem gostoso no Natal, uma janta na Páscoa. É essa família. Com o tempo, né, eu comecei para a igreja evangélica, né, como uma pessoa que cuidava de mim na época. E meus pais foram logo em seguida, meu irmão nasceu e aí se percorreu por alguns anos da vida essa religião, o evangelho. Que eu comecei a ter alguns conflitos pessoais, eu tive que confrontá-los e digamos que a igreja não foi muito acolhedora com esses conflitos, mas também talvez não seja o espaço para resolver lá dentro, tá ok. Que eu fui convidada a me retirar não foi muito legal, mas ok, não é esse tema do assunto também, não quero falar aqui de outras pessoas. E nesse processo em que eu saí da igreja evangélica, eu fiquei numa inércia assim por um tempo, em que eu sentia falta da orquestra, sentia falta dos grupos, sentia falta dessa convivência com pessoas que partilhavam da mesma fé que eu, e ao mesmo tempo percebi que eu não pertencia àquele lugar, porque era um lugar em que, para eu permanecer, eu precisava de mudança, e eu não queria mudar. Então não era ali que eu queria ficar também. E isso se percorreu por um ano, assim, uns 2 anos. Nisso perdi muitas amizades, perdi muitas pessoas. Ok, foi muito bom, porque nesse tempo me aproximei muito mais de mim, muito mais das minhas raízes, me aproximei muito do meu avô, que hoje não está mais aqui na Terra. E nessa minha aproximação com o meu avô, ele me contou muitas histórias sobre a vida dele, sobre a fé dele, que eu sempre admirei. Ele sempre foi um homem de muita fé, de muito amor. Eu nunca vi meu avô chorar, nunca vi meu avô assim, sabe? Sem um sorriso no rosto. Meu avô sempre foi aquela pessoa que te dava vontade de viver. E ele me instigava a ser assim também. Então, eu falo que hoje o João Pedro ele é resultado de muitos processos, né? E nesse processo que eu fiquei sem uma religião, porque eu já não me entendia como evangélico, e tá ok também, eu conheci a Umbanda, através de uma grande amiga minha, me apresentou a Umbanda, e eu comecei a frequentar, e nisso eu perdi meu avô. Foi muito dolorido pra mim, porque ele literalmente se despediu de mim. E nessa despedida ele me falou sobre ancestralidade, sobre fé, espiritualidade, sobre entidades. Nesse mesmo dia eu fiquei perplexo, porque era tudo novo pra mim. Nesse processo onde tudo era novo, eu comecei a conhecer a Umbanda, comecei a conhecer a minha fé, comecei a conhecer a espiritualidade, as entidades, tudo que estava nesse meio. E foi um mundo mágico, né? Apesar de ter sido um mundo pra mim tenebroso à primeira instância, porque eu estava ali ouvindo que era errado, que era pecado, eu cresci ouvindo isso, né? Então os padrões da minha cabeça eram que aquilo não era certo pra mim. Então eu ia escondido, eu fiquei um ano frequentando escondido por medo dos outros me verem, de comentarem com os meus pais, de dar mais desgosto pros meus pais, e fiquei nesse um ano, só que a minha mãe, a gente me conhece perfeitamente, então ela já sabia. Quando eu contei pra ela foi um total de zero surpresa, mas ok. Lá em São Paulo, eu senti a necessidade de estar frequentando um lugar,
porque eu já tinha, né, conhecido a fé, já tinha conhecido as minhas entidades, já tinha conhecido os meus guias espirituais. Foi quando eu comecei a conhecer o candomblé em si, né? E foi quando eu conheci a casa que hoje eu frequento. E nesse meio tempo, muita coisa aconteceu na minha vida. A fé me ajudou a conhecer o verdadeiro João Pedro. Então hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha sexualidade, com a minha vida, com a minha família, com os meus problemas, graças à minha fé, que é a minha base. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou testemunha viva de tudo que a fé pode fazer. A fé me resgatou, entendeu? De um lugar em que eu me sentia um pecador, sujo, imundo, que eu precisava me humilhar, e mesmo assim me humilhando era pouco, tinha que me humilhar mais, para um lugar em que o orixá pegou na minha mão e mostrou: você é perfeito como você é. Eu tô com você para enfrentar suas batalhas da forma que for necessária. E eu vou estar com você. E aquilo me foi um choque. Tipo, como assim você não vai me julgar e me condenar pro inferno? Tá errado isso aí, hein? Tem certeza? Mas aí foi quando eu falei: é isso. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero esse amor aí me acordando todos os dias. E é isso. Eu já tô aqui fazem um pouco mais de um ano que eu sou iniciado no candomblé. Me iniciei pro meu orixá, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não me arrependo nem um segundo, nem um milésimo de ter tomado essa decisão, porque mudou a minha vida. Pessoal, não com outro, não com dinheiro, com trabalho, com nada disso. Também, mas isso só é resultado da minha mudança interna, que o orixá transformou. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Nunca tímido, eu sempre fui extrovertido. Mas eu digo, sempre fui cabeça baixa, sempre abaixei cabeça pra todo mundo, nunca me respeitava, não me colocava como prioridade. E Ogum, que é a meu heredar, me trouxe aquela coisa de: ei, acorda pra vida, gato. Ninguém vai te dar o seu pão, não. Muito pelo contrário, vão pisar, amassar, cuspir e fazer você comer. Foi aí que Ogum me deu um up e falou: epa, vamos lá, vamos acordar pra vida. E foi uma mudança completamente de ori. A minha vida, minha cabeça transformou. Tanto que eu passei por um processo muito complicado, onde eu não conseguia entender muita coisa nesse processo de um ano. Muita coisa mudou. Foi tudo muito rápido. E Ogum, aquele cara ali, não ele, né? Ali é o capacete dele. Mas enfim, ele me mostrou que a fortaleza somos nós. Que a força vem de nós. E tanto é que ele está implantado na minha vida, no meu ser, no meu espiritual, no meu físico. Então, esse é um pedaço, né, da minha trajetória no candomblé. Tem muitas histórias, eu tenho histórias com as minhas entidades, tenho histórias com o meu orixá, tenho histórias pessoais, que se vocês quiserem eu posso contar aqui também em um outro Reels ou alguma coisa do tipo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu abri um pouquinho da minha trajetória, saindo da igreja evangélica, conhecendo o candomblé, mas bem por cima. É uma história muito grande, muito intensa e muito gostosa de falar pra mim, pelo menos. Quando eu não tinha força, ele me levantava. Quando eu não tenho o chão, ele é a minha base. Quando eu preciso de respiro, ele é o meu ar. Então, assim, são as necessidades do nosso corpo, da nossa vida. O orixá, nós somos representação deles em terra. Então, nós somos continuidade deles. Então, eu passo por problemas como todo mundo, né? Assim como Ogum também passou. Porém, ele me mostra que, assim como ele, nós também podemos vencer. Então hoje eu falo que o orixá é o meu ar, é o meu respiro, é a base de tudo que eu tenho. Sou muito grato a tudo que eu vivi na igreja evangélica, né? Mas eu entendi o meu lugar de pertencimento, e isso é maravilhoso. Hoje eu me sinto completamente conectado com os meus ancestrais. Eu sinto que a minha vida ela faz sentido, sabe? Porque a gente tem aquela coisa na igreja evangélica de que nada aqui faz sentido. Você só vai ser recompensado lá na glória. Que a sua vida terrena é passar. Gente, a vida terrena é tudo que nós temos aqui. Então eu preciso ter uma vida plena, em paz, saudável, né? Com amizades, com família, com amor, com felicidade. Aqui, entendeu? Aqui. A gente entende no candomblé que o inferno ele é uma construção social de uma religião que quis dominar uma massa e que domina até hoje. Então, para dominar, eu preciso pôr medo. Então, esse medo é: me obedeça, faça segundo o meu mandato, que aí você não vai para o inferno. E para mim isso já não cola. As minhas punições são aqui. As minhas sentenças eu vivo aqui. E eu preciso enfrentar elas. Tudo que eu faço tem uma consequência. E hoje, depois que eu entendi isso, cara, minha vida deslanchou. Assim, não tô falando nem financeiramente falando, eu tô falando assim, de vida. Mas é isso, de vida mesmo, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, um beijo.